Muito boa tarde a todos vocês, novamente, aqui na Rádio Metropolitana, AM 1090, boa tarde a você que está no Facebook Live, você é nosso convidado, já estamos transmitindo, você que está nos ouvindo e que tem internet, tem Facebook, nós estamos transmitindo essa programação agora, ao vivo, pelo nosso Facebook, Pedro Kelly, você pode entrar lá e acessar, já tem abençoados aí entrando, se manifestando, olha, Zé Pereira, Janaína, Jovita, Pedrinho, Pedro Hernani, Pedro Macer, nosso abençoado irmão. Eu quero declarar a melhor tarde na tua vida, melhor tarde de todas. A palavra que você vai ouvir hoje está baseada aqui, olha só, eu vou ler para você em 1 Coríntios capítulo 2, verso 6 e verso 7. O apóstolo Paulo diz assim: no entanto, nós falamos sabedoria entre os maduros, e sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem. Mas nós falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se tivessem conhecido essa sabedoria, nunca teriam crucificado o Senhor da glória, Jesus Cristo. Claro, se eles soubessem que Cristo era Deus, vestido de carne, ninguém teria coragem de crucificar Jesus Cristo. Aí, se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado, o diabo estaria vivo, o inferno estaria vigorando, o pecado estaria de pé, nós não teríamos comunhão com Deus como temos agora. Então, Cristo tinha que ser sacrificado. Por isso que ele falava por parábolas, para que aquela geração não conhecesse quem era que estava ali, né? Havia uma grande confusão na mente daquelas pessoas naquela época ali. Até aqueles que andavam pertinho dele tinham confusão com ele. Uma vez ele falou para um dos seus colegas e companheiros, Filipe, Filipe disse: mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus falou para ele: ô Filipe, você está há tanto tempo comigo e não me conhece? Então uma hora ele falava que o Pai era ele, outra hora ele dizia que vou para o Pai e tudo mais. Mas nós sabemos que o Evangelho da Graça diz que em Jesus Cristo habitou toda a plenitude de Deus. Então Cristo era Deus, vestido de carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas esse não é o tema de hoje, é só um preâmbulo gostoso, assim como num grande restaurante em que você recebe uma entrada antes do prato principal. O prato principal é esse aqui, ó. Quero começar te perguntando: você sabe o que significa a justiça de Deus? Hoje nós vamos continuar esse tema. Eu gostaria de pedir a todos os nossos amados irmãos aí do Facebook que compartilhem essa informação, ou seja, que você seja um agente multiplicador dessa informação na vida das pessoas, né? Bom, primeiro, falando de justiça, a justiça humana se revela através das leis humanas. Isso nós falamos bastante no programa de ontem. É bem importante você acessar também os programas anteriores, nós temos eles gravados. Quando você, humanamente, precisa de um auxílio em relação à justiça, você sabe onde procurar. Você vai ao fórum, você procura um advogado que vai te representar em relação a algum assunto que tem a ver com a justiça humana. Quando você procura a justiça de Deus, aí é outra coisa. Porque a justiça de Deus já não é no fórum, já é no Evangelho, né? Então, portanto, qual é a conclusão? Primeiro, se você busca um mau advogado, precisa de ajuda humanamente falando e procura, ou não procura direito, ou não tem critério para procurar ajuda, para encontrar um advogado que te represente, você vai acabar encontrando um advogado ruim pra caramba, desses aí de porta de cadeia, de blusa de xadrez, paletó cinza, gravata vermelha e sapato branco. Já viu? Esses advogados de porta de cadeia, né? Então, você vai ter um péssimo atendimento, um péssimo serviço, e ele não conhece os caminhos corretamente das leis humanas, ele não sabe direito as leis que deveria saber, né? E isso vai te complicar, humanamente falando. Você pode até perder a causa que você está pleiteando, porque você buscou um advogado sem um critério correto, um critério que você deveria ter, né? Porque quem buscou advogado foi você. Então a culpa é tua. Começa logo por aí. Segundo, se você busca um pastor para te ajudar, para te orientar de acordo com a justiça de Deus, e esse homem é um pastor desconhecedor
das leis espirituais do Senhor, que estão vigorando agora, depois da cruz. Ele pode conhecer muito a Bíblia, mas nós temos que ver o que está vigorando hoje. Da mesma maneira, você vai ter um mau serviço, um mau atendimento, um péssimo entendimento, porque você vai se dispor, junto com a tua família, lá no domingo, ou na quinta-feira, ou na quarta-feira, sei lá o dia que você vai, a levar todo mundo para a igreja e sentar ali para ouvir uma ministração de um pastor que está ultrapassado. Um pastor que está pregando para você aquilo que já não é mais nos dias de hoje. Então, da mesma maneira que você, encontrando um mau advogado, você vai ser mal servido. Se você encontrar um pastor desconhecedor, que está em trevas em relação ao assunto da graça de Deus, você vai passar mal, né? Na linguagem mais clara aqui, você não vai ter sucesso. Eu vou ler para você agora, Romanos capítulo 10, verso 3, depois de fazer essa pequena introdução, esse preâmbulo, e você já está entendendo onde a gente vai chegar. O apóstolo Paulo brigava desta maneira que estamos brigando aqui na Rádio Metropolitana e nas nossas reuniões, nos nossos CDs de palestras que são gravados. A gente pode mandar para você, basta fazer contato com a gente que a gente manda para você. Então essa era a briga do apóstolo Paulo. Ele encontrava pessoas que criam em Cristo, mas não criam naquilo que Cristo fez. Esse é o problema da religiosidade. Crê em Cristo, mas tem que botar um copo d'água. Crê em Cristo, mas tem que acender uma vela. Crê em Cristo, mas tem que colocar um alguidar cheio de farofa com pipoca e uma cachaça e uma vela do Flamengo lá, vermelho e preta na encruzilhada. Crê em Cristo, mas tem que fazer outra coisa qualquer. Então, em Romanos capítulo 10, verso 3, o apóstolo diz assim: porque, abre aspas, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Fecha aspas. O apóstolo está dizendo aqui que, por não se sujeitar à justiça de Deus, os líderes, eles estabelecem a sua própria justiça, aquilo que eles acham, né? Quando a Bíblia diz ignorando a justiça de Deus, sabe o que significa? Pode ser duas coisas. Ignorando pode ser que ele não conheça, que ele desconheça, mas também pode ser que ele conheça, mas resolveu ignorar porque não interessa. Você que está no Facebook está vendo o sinal que eu estou fazendo aqui, né? Então o que ele faz? Ele estabelece na igreja dele a justiça dele, que Paulo está chamando e acusando de sua própria justiça, porque ele tem que colocar alguma coisa ali. Eu vou te dar uns exemplos já já. Então, se você busca a justiça de Deus e te dão lá onde você vai qualquer coisa, menos isso, você está em maus lençóis. Eu vou mostrar para você Romanos, capítulo 1, verso 17, para que você saiba qual é o caminho da justiça de Deus. O caminho da justiça dos homens eu já falei, você já sabe onde encontrar. Mas da justiça de Deus, onde é que está? Na igreja? Pode ser, mas também pode não ser. Depende do que aquele pregador esteja ensinando. É muito perigoso você entrar em qualquer lugar achando que só porque ele está falando de Deus é um lugar bom. Porque depende do ensino que aquele homem estiver fazendo, hein? Olha, abençoado, muita gente já tomou sopa e se suicidou. Em nome de Deus. Cuidado, o que você está patrocinando, o que você está sustentando, o que você está colaborando por aí. Romanos 1,17 diz assim, ó: porque no Evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito. Escrito aonde? Lá em Abacuque. O justo viverá pela fé. Nós, na justiça de Deus, não somos chamados a fazer. Nós somos chamados a crer que Cristo fez e repousar o nosso espírito, nosso coração. Toda vez que alguém diz que você tem que fazer alguma coisa, esse alguém, esse líder, ele está colocando a sua própria ideia, sua própria justiça, no lugar da justiça de Deus. Exemplo número 1, o batismo de uma criança na igreja católica. Né? Você já foi lá, você já viu, você talvez não tenha sido batizado lá, mas você sabe como é. O padre segura a criança com todo carinho, para não deixar cair, né? Aí põe sal na boca
e põe água na testa da criança, na moleirinha, na cabecinha da criança, assim, naquela pia, que eles chamam de pia batismal. O que ele está fazendo ali? Não, isso tem que fazer... É assim que eles falam, eu vou imitar. Para livrar a criança do pecado original. Mas peraí, a Bíblia não diz isso. Sabe o que a Bíblia diz aqui sobre o pecado original? A justiça de Deus se revela em Romanos 5, nesse aspecto. Estou com a Bíblia aqui, eu vou ler, aqui, ó. Diz assim, ó, verso 17, 5:17. Pois, se pela transgressão de um só reinou a morte, muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, né? Os que recebem a abundância da graça. Verso 18. De maneira que, como pela transgressão de um só veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, pela justiça de um só, veio a todos os homens a justificação de vida. Verso 12. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque aí foi que se diz que todos pecaram. Então, em Hebreus 9:26, o Evangelho revela que Cristo na cruz, com um sacrifício só e para sempre, tirou o pecado do mundo. Que faz o grande sacerdote romano, batizando uma criança, dizendo que se ela não batizar, não está livre do pecado original. Essa pessoa está ignorando que Cristo já fez isso, que aquela criança, quando nasceu, não tinha pecado nenhum, porque Cristo na cruz livrou o pecado daquela criança, daquela vida, está nascendo naquele momento ali, humanamente falando, e por ele ignorar essa justiça de Deus, ele vai e estabelece a sua própria justiça, dizendo para os seus fiéis, seus seguidores, que aquela criança tem que ser batizada. Pergunto para a nossa audiência inteligentíssima, que eu sei que você é inteligente, está certo ou está errado? Faz igual o cara da televisão, está certo ou está errado? Claro que está errado. Claro que está errado. Não, mas é que o padre é bonzinho, eu gosto tanto dele, eu estou lá, eu ajudo, eu faço catequese, eu ajudo na paróquia, tem aquele negócio que faz para o bazar, para reunir, para doar coisa, para dar para os pobres, eu participo, ele é tão legal, tão bacana, abençoado. Mas a doutrina que ele está ensinando está negando o sacrifício de Cristo, está estabelecendo uma outra coisa no meio, e você está apoiando esse erro. Quando você frequenta esse lugar, você devia chamar esse sacerdote no canto e mostrar para ele, ó, vem cá, tem um tal de pastor Pedro Kelly aí que está no rádio falando um negócio aí estranho, mas o que ele está falando está escrito. E se o que ele está falando está escrito na Bíblia, vamos pegar a sua Bíblia aí para ver se está escrito também. Quando você mostrar isso para ele, ele vai rodar para todo lado buscando te tirar essa ideia da cabeça, porque ele está ignorando. Pode ser que ele não tenha a competência dada por Deus para ministrar essa verdade. Pode ser que ele resolva ignorar porque não lhe interessa, porque o batismo tem que pagar. Ah, tem que pagar, é. O casamento tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar a flor da igreja, tem que pagar o serviço sacerdotal, tem que pagar. Não é isso? Tudo tem que pagar. Todo lugar tem que pagar. A Bíblia diz, quer ver outra coisa? A Bíblia diz, aqui eu já li para você, não vou ler de novo, que Cristo tirou o pecado do mundo. Por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 6, agora o Espírito da Graça vai mostrando a gente que a gente deve falar. Verso 17, assim, ó. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E você não se uniu com o Senhor porque você quis, ok? Você se reuniu com o Senhor porque Ele quis se reconciliar contigo. Segundo aos Coríntios 5, 19. Me parece que é esse. Ó, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos encarregou a nós, ministério, por exemplo, reconciliado com Cristo, a palavra da reconciliação. Ou seja, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Tá bom, abençoado? Se você estivesse vivendo antes da cruz, você estaria debaixo do pecado, estaria separado de Deus, não estaria reconciliado nada. Podia sacrificar, podia ajoelhar, podia pagar preço, podia fazer o que fizesse, não estava ainda reconciliado, não estaria. Por quê? Porque o Redentor não tinha vindo ainda. Uma vez vindo o Redentor, e você vivendo em 2018, você está mais de 2000 anos depois da redenção adquirida por Cristo para nós, de graça. Para Ele foi sacrifício,
para nós foi de graça, né? Então você agora está debaixo da força de Cristo e não mais debaixo da força daquilo que Adão fez. É claro que tem a questão do mal, e isso tem explicação, mas é para um outro tema. Eu não posso pregar tudo para você porque não dá tempo. Teria que ficar falando aqui o dia todo e amanhã também, depois também, e já viu, né? Então, se você está em 2018, terceiro milênio, você está a 2000 anos do que Cristo fez na cruz, você precisa considerar isso. Correto? E isso é o que diz a justiça de Deus. Você aí do outro lado está de acordo comigo. Todo mundo que está ouvindo aí está de acordo comigo. Você que está no Facebook está de acordo comigo. Mas lá no lugarzinho onde você congrega, sabe o que o pastor diz? Ele prega o que Cristo fez. Depois ele diz assim: irmão, quem quer aceitar a Jesus como seu Salvador, vem à frente. Aí o pessoal demora a levantar, ele começa a ameaçar. Se você não vier à frente, Cristo não vai poder fazer nada por você. Ué, por quê? Porque você tem que aceitar e abrir teu coração e deixar ele trabalhar. Não é assim que eles fazem? É. Então, sabe como é que você chama isso? Eu vou ler de novo para você, para refrescar a sua memória. De novo, porque eu já li. Romanos, capítulo 10, verso 3. Aqui, ó. O que diz? Porque, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. O que diz a justiça de Deus? Que você já é um com Ele. Ele já se reconciliou contigo. Então você precisa conhecer como é que isso aconteceu para você passar a viver assim. A Bíblia não diz que você tem que aceitar Jesus como teu Salvador para você poder ter direito ao que Ele fez. Isso se chama ignorar a justiça de Deus e estabelecer uma invenção humana, pastoral, diabólica desses homens. Por quê? Eu vou te falar bem claro, português bem claro. A intenção da religiosidade é continuar tendo um intermediário entre você e Deus, para que, através desse intermediário, você fique sempre dependente de alguém. E Cristo já te livrou dessa dependência. O que você precisa é conhecer essa verdade. Sabe como se chama isso? Evangelho da graça de Cristo Jesus, que nós pregamos. Eu vou ficar por aqui, mas se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do Evangelho da graça de Cristo, eu quero te convidar para assistir nossa reunião. Amanhã, quinta-feira, às 7 da noite, e domingo, às 10 horas da manhã, aqui na Rua Cândido Benício, número 1176, no Campinho, Jacarepaguá, em frente ao Mercado Mundial do Campinho, em frente à estação BRT Capitão Menezes. E se você desejar se comunicar com a gente, eu tenho um WhatsApp próprio para isso. Anote aí, no Rio de Janeiro, tá? 21 DDD 99104 8388. 99104 8388. Eu vou continuar aqui no ar, na Rádio Metropolitana, e vou sair do Facebook Live. Quero agradecer a participação de todos, os comentários de todos. Logo mais à noite eu respondo a todo mundo, comento com todo mundo. Muito obrigado pela sua participação. Porém, compartilhe, abençoado. As pessoas precisam ser livres da religiosidade imposta pela ignorância dos religiosos. Imposta pela ignorância. Ok? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Te declaro livre em Cristo Jesus.